Olá, dando continuidade à nossa aula sobre os crimes contra a pessoa, hoje nós vamos falar da parte 2, que é a partir do artigo 129 até o artigo 154 do Código Penal. Tá? Então vamos começar tratando das lesões corporais. Quero adiantar para vocês que nessa aula expositiva nós vamos falar apenas dos conceitos de cada espécie penal, de cada tipo penal. As questões que dizem respeito a causas de aumento de pena, qualificadoras, redução de pena, isso está tudo no material escrito, tá? Que eu estou enviando para vocês. Até para que a nossa aula expositiva não fique um vídeo muito extenso e cansativo. Então, para evitar um vídeo longo e cansativo, a gente busca trabalhar aqui com vocês apenas a parte conceitual de cada tipo penal. E questões que são mais aprofundadas sobre cada tipo penal, vocês poderão verificar e acompanhar no material enviado para vocês por escrito. Lembrando a todos que qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento em relação ao material escrito, em relação a essa aula expositiva, eu estou à disposição de vocês. Basta me procurar que a gente faz os devidos esclarecimentos, tá? Então vamos lá. Lesões corporais, artigo 129 do Código Penal. O que é uma lesão corporal? Lesão corporal é um dano que é causado à normalidade funcional do nosso corpo, ou seja, do corpo humano, tá? E isso sob o ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental. Também eu posso dizer que a lesão corporal significa ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém, tá bom? E essa lesão corporal ela pode ser leve, pode ser grave ou pode ser gravíssima. E aí, como eu falei anteriormente, no material enviado para vocês por escrito, vocês vão ter em detalhes em que circunstâncias essa lesão pode ser grave, em circunstâncias ela pode ser gravíssima, desculpa, e em que circunstâncias ela pode ser uma lesão corporal seguida de morte, tá? Temos também aqui dentro das lesões corporais a questão da violência doméstica, tá? Nós não vamos entrar em detalhes aqui também sobre a questão da violência doméstica, por quê? Porque nas nossas próximas aulas nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, tá? Então, falando da Lei Maria da Penha, a gente vai tratar dessa questão da violência doméstica com a maior profundidade, tá bom? Mas no material enviado por escrito, vocês têm de uma maneira mais aprofundada, um pouco mais aprofundada, a questão da violência doméstica. Depois, seguindo adiante, temos o artigo 130 que fala do perigo de contágio venéreo. O que é esse perigo de contágio venéreo? É expor alguém a uma moléstia venérea, tá? E essa exposição de alguém a uma moléstia venérea pode ser causada através de relações sexuais ou de práticas de ato libidinoso. Para que se configure o crime, é necessário que o agente autor do crime ele tenha consciência, ele tenha a ciência de que está contaminado com aquela doença venérea, tá bom? Então a pessoa sabe que tem uma doença venérea e ela, com a intenção de contaminar outras pessoas, ela mantém relação sexual com uma pessoa ou pratica atos libidinosos com outra pessoa para passar aquele contágio venéreo para essas pessoas. O artigo 131 ele fala do perigo de contágio de moléstia grave, tá? Percebam bem, lá no 130 é contágio venéreo, aqui no 131 é moléstia grave. Então, da mesma forma, a pessoa praticar um ato, tá, com uma finalidade de contaminar outra pessoa com aquela moléstia grave, ela pode ser inserida na prática desse crime de perigo de contágio de moléstia grave, tá? É importante, né, ressaltar que a pessoa ela tem que ter o conhecimento de que está
tá? Com esta moléstia grave. Artigo 132. Perigo para a vida ou a saúde de uma outra pessoa, tá? Então, sempre que você expor a vida ou a saúde de alguém a algum perigo iminente, tá? Você estará incidindo nesta prática delituosa. Ou seja, você está pondo a vida de uma pessoa, tá? Ou a saúde dessa pessoa a um iminente perigo, tá? Então, deixar, expor, né? Colocar a vida de alguma pessoa a vida ou a saúde de alguma pessoa a um iminente perigo, trata-se do crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, tá? Só para dar um exemplo, a gente tem também a exposição desta vida ou a saúde das pessoas que pode ocorrer no transporte coletivo, tá? De pessoas para a prestação de serviços de estabelecimentos de qualquer natureza. Então, uma empresa ela faz o transporte de pessoas, tá? E se esse transporte de pessoas ele é realizado de uma maneira onde o prestador de serviço ele não está de acordo com as normas legais e este não acordo com as normas legais expõe a vida ou a saúde de quem ele está transportando, pode ser inserido na prática deste delito, tá? Abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal. O que é abandono de incapaz? É abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, sob a sua guarda, sob a sua vigilância, tá? Ou sob a sua autoridade. Desde que essa pessoa, ao ser abandonada, ela não tenha a capacidade suficiente de se defender dos riscos resultantes deste abandono, tá? Então, sempre que você abandonar uma pessoa que está sob a sua guarda, sob a sua vigilância, sob os seus cuidados, sob a sua autoridade, e esse abandono deixar a pessoa à mercê dos riscos deste abandono, ou seja, ela não tiver condições de se defender desses riscos, caracteriza seu abandono de incapaz. Exposição ou abandono de recém-nascido, tá? Expor ou abandonar um recém-nascido para ocultar a desonra própria. Então, quando a pessoa abandona ou expõe um recém-nascido, tá? Com a intenção de ocultar uma desonra que ela tenha, uma desonra que tem que ser própria, não pode ser desonra de outra pessoa. E aqui a gente abre um parênteses para explicar para vocês o que se considera recém-nascido, tá? Considera recém-nascido até a queda do cordão umbilical, ou aquele que nasceu há poucos dias. Então, até a queda do cordão umbilical, ou aquele que nasceu há poucos dias, é considerado como recém-nascido. No artigo 135, nós temos a omissão de socorro, tá? O que é omissão de socorro? É deixar de prestar assistência, tá? Desde que possível fazer essa assistência sem correr um risco pessoal, tá? Então, vejam bem, omitir socorro é deixar de prestar assistência, desde que esta prestação de assistência não vai fazer com que eu corra um risco pessoal, tá? E é uma prestação de assistência à criança abandonada, extraviada, à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo, tá? Também incorre nas penas desse artigo aquela pessoa que não pedir, tá? Nesses casos explícitos na lei, socorro às autoridades. Então, por exemplo, eu encontro alguém que esteja abandonada, uma criança que esteja abandonada, extraviada, ou uma pessoa inválida ou ferida, tá? E que esteja num iminente e grave perigo,
tá? E eu não ajudo, porque se eu ajudar, eu posso colocar em risco também a minha integridade, e também não peço socorro às autoridades, tá? Então, eu não posso simplesmente usar como artifício, como argumento, que se eu ajudasse, eu colocaria em perigo a minha integridade, em risco a minha integridade. Tá, você não coloca em risco, em perigo a sua integridade, mas você poderia chamar a autoridade competente, tá? Então, se eu estou numa situação onde eu não posso fazer nada, porque posso colocar em risco a minha integridade física, eu faço uso, né, de chamar a autoridade competente para prestar o socorro àquele que necessita ou àquela que necessita. Bom, depois no artigo 135A trata do condicionamento de atendimento do médico hospitalar emergencial, tá? O que é esse condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial? É condicionar aquele atendimento médico hospitalar de caráter de emergência à prestação de um cheque calção, de uma nota promissória ou de qualquer outra garantia, tá? E até mesmo a exigência de preenchimento de prévios formulários administrativos. Então, se a pessoa está na situação médico hospitalar emergencial, tá? O órgão que for atender, o órgão ele não pode, né, condicionar esse atendimento médico hospitalar emergencial à prestação de um cheque calção. Olha, eu só vou atender esse paciente que está no estado emergencial se você deixar um cheque calção ou se você assinar uma nota promissória. Se isso ocorrer, está na incidência de um crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135A do Código Penal. Crime de maus tratos. Artigo 136, que é expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas que está sob a sua autoridade, guarda, vigilância, tá? Com a finalidade de educação, de ensino, de tratamento ou custódia, tá? E privando essa pessoa desses cuidados de alimentação que são indispensáveis, tá? Quer também sujeitando essa pessoa a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando dos meios que você tenha para correção ou para a disciplina, tá? Então, se você praticar esses atos, você está praticando crime de maus tratos, porque você está expondo a perigo uma pessoa que está sob a sua autoridade, sob a sua guarda, sob a sua vigilância, tá? Tem exemplo, aquele adulto que espanca o filho para poder, com a finalidade ou com a desculpa de que está batendo para poder educar, que se não apanhar, não educa, tá? Isso é crime de maus tratos. Antigamente, quando nós víamos muitos e muitos anos, né, nas salas de aula, os professores que usava palmatória para disciplinar o aluno em sala de aula, crime de maus tratos, né? Depois nós temos o crime de rixa, tá? Que está no artigo 137. O que diz o crime? O que é o crime de rixa? O crime de rixa é uma luta, é uma contenda entre 3 ou mais pessoas, na qual agridem-se entre si, brigam-se generalizadamente entre si, tá? Que pode ocasionar lesões em todas essas pessoas ou vias de fato, tá? Lembrando que esse crime de rixa tem que ser 3 ou mais pessoas. Se houver essa contenda, essa briga, tá, generalizada entre 2 pessoas, não caracteriza o crime de rixa, mas de lesão corporal, tá bom? Depois nós passamos para o artigo 140, que tá 138, melhor dizendo, tá? Que trata dos crimes de contra a honra,
que é calúnia, difamação e injúria. Antes da gente entrar propriamente em cada um deles, calúnia, difamação e injúria, vamos falar um pouquinho sobre o que é a honra. Tá? Então, o que é a honra? Honra é um conjunto de atributos morais, intelectuais, físicos de uma pessoa, que lhe conferem consideração social e estima própria. Tá? Então, quando eu estou falando daquele conjunto de atributos morais, intelectuais e físicos que as pessoas têm, que cada pessoa tem, e esses atributos vão conferir a essa pessoa uma consideração social e uma estima própria, ou seja, uma autoestima, e eu estou falando da honra dessa pessoa. Então, uma honra, tá? Ela vai gerar uma consideração social a esta pessoa, ela vai gerar uma autoestima a essa pessoa em decorrência daqueles atributos que ela tem, tá? Que são atributos morais, intelectuais ou físicos, tá? A honra, ela pode ser subjetiva, ela pode ser objetiva ou profissional. O que é a honra subjetiva? A honra subjetiva é o sentimento que cada pessoa tem a respeito de seus atributos, sejam eles físicos, intelectuais, sociais ou morais. Né? Então, aquele sentimento que cada um tem sobre os seus próprios atributos físicos, intelectuais, morais ou sociais, isso é a honra subjetiva. A honra objetiva é o juízo que a comunidade, que a sociedade faz sobre aquela pessoa, tá? Então, qual é o juízo que a comunidade faz sobre alguém em decorrência de seus atributos? Sejam eles físicos, intelectuais, sociais ou morais, tá? Então, este juízo que a comunidade faz sobre aquela pessoa, sobre determinada pessoa, é chamado de honra objetiva. Depois nós temos a honra profissional. O que é a honra profissional? Ela está inserida no mesmo conceito de honra subjetiva, porém está relacionada ao trabalho, à profissão, ao ofício ou à arte que aquela pessoa exerça, tá? Então, é aquele sentimento que cada um tem sobre os seus atributos físicos, intelectuais, sociais e morais. Porém, dessa forma, ou neste contexto, em relação à sua profissão, à sua arte ou ao seu ofício, tá? Que sentimentos intelectuais, sociais, físicos ou morais eu tenho em relação à minha profissão, em relação à minha arte ou ao meu ofício? Quando eu me refiro a isso, eu estou falando da honra profissional. E aí sim, entramos em cada um deles. Calúnia, artigo 138. O que é caluniar alguém? Caluniar alguém é imputar falsamente um fato definido como crime àquela pessoa, tá? Então, quando eu atribuo a alguém a prática de um crime, e eu sei que essa atribuição de prática de crime é falsa, por quê? Porque eu sei que aquela pessoa não cometeu aquele crime, mas eu falsamente atribuo aquele crime àquela pessoa, eu estou praticando o crime de calúnia, tá? Artigo 139 fala do crime de difamação. O que é difamar alguém? Difamar alguém é imputar àquela pessoa um fato ofensivo à sua honra, à sua dignidade, ao seu decoro, tá? Então, se eu imputar a alguém algum fato que seja ofensivo à sua honra, à sua dignidade, ao seu decoro, eu estou praticando um crime de difamação, tá bom? Depois eu tenho no artigo 140 o crime de injúria, tá? O que é injuriar alguém, tá? Injuriar alguém é atribuir a essa pessoa adjetivos pejorativos em relação à sua dignidade ou ao seu decoro, tá? Então, sempre que você fizer adjetivação e essa adjetivação seja pejorativa à dignidade ou ao decoro de determinada pessoa ou de alguém, você está praticando o crime de injúria, tá?
Depois nós vamos para os crimes contra a liberdade individual, tá? E primeiro, crimes contra liberdade individual e crimes contra a liberdade pessoal. Primeiro, artigo 146, constrangimento ilegal. O que é o constrangimento ilegal? Constrangimento ilegal é você constranger alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa imposta por lei, né? E desde que esse constrangimento a fazer ou deixar de fazer alguma coisa imposto por lei ocorra mediante uma violência, grave ameaça, tá? Ou mesmo depois de reduzir dessa pessoa qualquer meio de defesa, qualquer meio de resistência a esse constrangimento, tá? Então, se eu usar de violência, se eu usar de ameaça, e se eu reduzir da pessoa qualquer capacidade de recusar, de resistir àquele constrangimento para fazer ou não fazer algo que a lei determina, eu estou praticando o crime de constrangimento ilegal, tá? No artigo 147 trata-se da crime de ameaça. Crime de ameaça é você ameaçar alguém, tá? Causando a esta pessoa um mal injusto e grave, tá? E essa ameaça, que pode causar mal injusto e grave a alguém, ela pode ser verbal, ou seja, por palavras, ela pode ser por escrita ou por gesto, tá? Ou qualquer outro meio simbólico. Então eu posso ameaçar alguém por palavras, eu posso ameaçar alguém por escrito, eu posso ameaçar alguém por gesto, eu posso ameaçar alguém por qualquer outro meio simbólico. Então aquela pessoa que faz um gesto com os dedos, como se fosse uma arma de fogo, e apontar para alguém em tom de ameaça, ela está ameaçando alguém com um gesto, tá? Então ela está fazendo um gesto de apontando uma arma de fogo, ou seja, quem aponta uma arma de fogo para alguém é porque quer matar, né? Então pode ser configurado um crime de ameaça por gesto, tá? Sequestro, artigo 148. O sequestro, que também é chamado de cárcere privado, é a privação da liberdade de alguém, tá? Então, privar a liberdade de alguém, tá, é a prática do crime de sequestro, tá bom? Existem algumas circunstâncias que aumentam a pena, existe a questão de você privar a liberdade de ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro maior de 60 anos de idade, tá? Existe a questão de você internar alguém, né, em casa de saúde ou hospital, que pode configurar uma internação fraudulenta, tá? A questão de se manter um menor de 18 anos, né, em cárcere para fins libidinosos por mais de 15 dias, tá bom? Então são algumas sentenças que vão aumentar a pena, tá? Em decorrência do tipo de ato relacionado ao cárcere privado ou ao sequestro que é praticado, tá? E também se resultar maus tratos, tá? Ou sofrimento físico ou moral à vítima. Depois nós vamos para o artigo 149, que trata da redução à condição análoga de escravo. O que quer dizer isso? Significa reduzir a pessoa à condição análoga de escravo, tá? Com sua submissão a trabalhos forçados, jornadas excessivas, condições degradantes e uma vigilância que seja ostensiva. E nesse tipo de crime, você restringe a locomoção daquela pessoa por qualquer meio, tá? Em razão, às vezes, de dívida que aquele funcionário contraiu com o empregador ou com o preposto. Tudo isso pode configurar o crime de redução a condição análoga à de escravo. E nós temos no artigo 149-A o tráfico de pessoas, tá? O tráfico de pessoas significa agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa
mediante grave ameaça, veja bem, mediante grave ameaça, mediante violência, mediante coação, fraude ou abuso, tá? E com a finalidade de remover os órgãos dessa pessoa, tecidos ou parte do corpo, com a finalidade de submeter essa pessoa a tratamento, a trabalho em condições análogas a de escravo, submeter essa pessoa a qualquer tipo de escravidão, submeter essa pessoa a qualquer tipo de servidão, para uma adoção ilegal, o tráfico para exploração sexual, tá bom? Então, quando eu alicio, eu agencio, eu recruto, eu transporto essas pessoas sob ameaça, tá? Sob violência, sobre coação, sobre fraude ou abuso, com estas finalidades que eu acabei de falar para vocês, posso estar inserido no crime de tráfico de pessoas, tá bom? Depois nós passamos para crimes contra inviolabilidade do domicílio, artigo 150, tá? Entrar ou permanecer clandestinamente, astuciosamente ou contra a vontade tácita ou expressa de alguém de direito, ou seja, da pessoa que responde por aquele domicílio, em casa alheia ou em suas dependências, tá? Então, se a pessoa entrar ou permanecer de maneira clandestina, de maneira astuciosa ou contra a vontade do proprietário, do dono ou de quem responda por aquela propriedade, tá? Essa pessoa vai estar respondendo pelo crime de violação de domicílio, tá? Quando a lei fala na entrar astuciosamente, um exemplo disso é aquela pessoa que se faz passar por encanador para obter a autorização de alguém para entrar na sua residência, na sua casa. Porém, o que percebe-se é que a pessoa foi autorizada a entrar, porém ela usou de uma astúcia, de um artifício enganoso, ou seja, ela enganou o proprietário para adentrar na sua residência. Então, isso se configura a violação de domicílio, porque a pessoa usou de meio astucioso, tá? Depois nós vamos para a inviolabilidade de correspondência, crimes contra a inviolabilidade de correspondência. E nós temos no artigo 151 que trata da violação de correspondência. O que é violar correspondência? É devassar indevidamente o conteúdo de carta fechada, tá? Que está dirigida a uma outra pessoa. Então, se eu violar, tá, indevidamente, se eu tiver acesso indevidamente ao conteúdo de uma carta que está endereçada a outra pessoa, que não a mim, tá? Eu estou praticando o crime de violação de correspondência, tá? Depois nós temos no artigo 152 a correspondência comercial, tá? Então, violar uma correspondência comercial. O que é violar uma correspondência comercial? É desviar, é sonegar, é subtrair, é suprimir essa correspondência abusando da qualidade de empregado ou do sócio do estabelecimento comercial ou industrial. Então, vejam bem, para que se configure esse crime, eu tenho que estar na condição de empregado, de sócio de estabelecimento comercial ou estabelecimento industrial. E esse desvio, essa sonegação, essa subtração pode ser no todo ou em parte, tá? A revelação desse conteúdo, tá? Vai exigir que cause um dano, tá? Então, uma coisa é eu violar a correspondência comercial, outra coisa é eu violar, eu divulgar
o conteúdo que tinha naquela correspondência comercial, tá? E esse crime é um crime próprio do sócio ou do empregado, tá? Lembrando que, se essa violação não for uma correspondência comercial, for uma carta comum, tá? Não é crime típico do artigo 152, e sim artigo 151, que trata da correspondência comum, da correspondência domiciliar, tá? O artigo depois nós vamos para o artigo 133, tá? Que é a seção 4, que trata dos crimes contra inviolabilidade do segredo. E no artigo 153 ele trata da divulgação de segredo, tá? Então ele diz assim, que divulgar sem justa causa o conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, tá? De que é destinatário ou detentor, cuja divulgação possa causar danos a outrem. Então, se você é detentor ou é destinatário de um conteúdo, seja um documento particular ou seja uma correspondência confidencial, e você divulga esse conteúdo e esse conteúdo gera dano a outra pessoa, tá? Você pode ser inserido no crime de divulgação de segredo, tá? No artigo 154 ele fala da violação de segredo profissional, que é revelar sem uma justa causa, tá, o segredo de que você tenha ciência, seja ele em função, em decorrência da sua função, do seu ministério, do seu ofício ou da profissão, desde que esta violação e a revelação do que foi violado possa causar um dano à terceira pessoa, possa causar dano a outrem, tá? Então, em decorrência da função que eu exerço, em decorrência do meu ministério, do meu ofício, da minha profissão, eu posso ter segredos profissionais, tá? E se eu vir a revelar esses segredos profissionais e essa revelação causar dano a outra pessoa, eu posso estar em curso, tá, nas penas do artigo 154 do Código Penal, que trata da violação do segredo profissional. Por último, nós temos o artigo 154-A, que trata da invasão de dispositivo informático, que diz o seguinte: esse crime ele consiste na invasão do dispositivo informático alheio, tá? Então alguém invade o dispositivo informático de uma outra pessoa, tá? E não importa se esse dispositivo informático ele está conectado ou não à rede de computadores, tá? E essa violação ela tem que ocorrer ela tem que ser indevida, tá? Essa violação ela tem o propósito, tá, de adentrar aos mecanismos de segurança desse dispositivo para obter, para adulterar dados ou informações sem a autorização, seja ela expressa ou tácita, tá, do titular daquele dispositivo. E também o fato de instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita são infrações inerentes a este artigo, tá? Então, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais básica, você invadir o dispositivo informático de alguém, tá, sem a autorização expressa ou tácita dessa pessoa, pode configurar o crime de invasão de dispositivo informático, tá bom? Como eu falei para vocês, conteúdo mais específico sobre cada ponto discutido aqui nessa aula expositiva está no conteúdo escrito, tá? Então, no conteúdo escrito vocês vão ter uma abordagem mais aprofundada sobre cada item que eu falei aqui. Se nós fôssemos falar nessa aula expositiva sobre cada conteúdo de maneira aprofundada, a aula ficaria muito extensa e cansativa. E essa não é a intenção. A intenção da aula expositiva
é de passar um conteúdo de uma forma mais leve, para que a junção da aula expositiva com o conteúdo escrito, tá, dê a vocês uma compreensão melhor daquele conteúdo a ser aprendido, tá bom? Mas estou à disposição caso haja alguma dificuldade, alguma dúvida em relação ao conteúdo escrito e até mesmo a esse conteúdo de vídeo. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, para saciar a dúvida que porventura vocês venham a ter. Obrigado e até nossa próxima aula, na qual nós vamos tratar dos crimes contra o patrimônio, a partir do artigo 155 do Código Penal.